Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni, eu sou analista de qualidade, eu trabalho com a parte de acessibilidade hoje dentro da B3, né, na Bolsa de Valores. Eu sou psicólogo também, e empresário, tenho os consultórios, né, Espaço Catarse, se alguém um dia tiver curiosidade pode procurar lá, né. E um dos meus ramos que eu mais amo é o ramo da área de tecnologia, né, que eu vou falar hoje um pouco para vocês, que é a menina dos meus olhos, que é a parte de automação. Eu adoro isso, né. Gosto também da parte funcional, amo a parte funcional, programação, na parte de acessibilidade, mas o que mais me chama atenção realmente é a parte de automação hoje, que é uma nova frente que está aparecendo, né, pessoal. Antes da gente começar a falar um pouco sobre automação em acessibilidade, os benefícios e os ganhos que a gente tem sobre isso, né, eu vou trazer alguns dados para vocês, né, e falar um pouco sobre uma palavra muito importante que se chama qualidade, né. Hoje nenhuma empresa, nenhum produto que é vendido, hoje é vendido sem qualidade. Tem uns dados interessantes, né, segundo o IBGE, 6 em cada 10 empresas, elas fecham as portas em menos de 5 anos no nosso país, né. É um dado muito interessante a se pensar o porquê será que essas empresas fecham as portas, sendo que nessa época elas deveriam estar ganhando dinheiro, né. Muitas vezes é porque elas não prezam a qualidade do serviço que elas prestam, o produto que elas fazem, elas não têm testes, entre outras questões, né. Então a qualidade é muito importante, né, para oferecer um produto ótimo, né, e com uma performance melhor, né. No Brasil, agora em 2020, né, a nossa área de TI teve um crescimento de 9,5%, né, e com uma margem para 2021 de até 10% de crescimento, né. Então, cada vez mais a gente fala também em qualidade na área de TI, né, em testes, na parte de qualidade de entregas e tudo mais. E a parte de analistas de qualidade, né, o cargo cresceu 26,81%, né, de maio a outubro de 2020, né. A gente teve um crescimento aí significativo nessa área, né, de qualidade dentro do nosso país, né. Se você for ver, é um quarto, né, de crescimento. E a automação teve um ganho e um crescimento em 2020 de 3%, né. Então a gente está falando aí que a automação está começando a ganhar o seu espaço, né, e não só na área de TI, né. O porquê é importante falar de qualidade? Falar de qualidade é falar de testes, né, é falar de automação, é falar de um monte de coisas. A qualidade ela é muito importante hoje, porque como que a gente sabe que a gente vai entregar um airbag de um carro que funciona? Somente testando a qualidade, fazendo os testes, né, referente a essas questões. Então, a qualidade hoje, ela é uma das palavras que vive todo dia ao nosso lado, né, como testers, em qualquer outra parte, né, quem cria produtos, tudo mais, sempre vai estar falando dessa palavra qualidade. E os testes em qualidade podem ser separados em testes manuais, né, que eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, como que a gente sabe que uma cerveja ou um vinho tem qualidade? A gente faz os testes manuais, a pessoa vai experimentar o sabor e vai dizer, né, se aquele sabor é adequado, se aquele sabor é gostoso para o paladar das pessoas, né. E os testes automatizados, né. O que são os testes automatizados? Hoje em dia, as empresas de automóveis, eles não necessitam mais criar, casos para se fazer com que aconteça a abertura de airbags, né, num carro. Eles automatizam todas essas funções simulando, o como se fosse acontecer isso, naquele momento. Então, automatiza-se um teste, né, que poderia ser manual para ver o funcionamento dele, né, para ver se aquele airbag tem qualidade, se não tem, se vai abrir, se não vai abrir, etc. Quando a gente fala em automação, né, a gente tem alguns exemplos de automação. O mercado financeiro hoje, a gente tem os robôs, né, de mercado financeiro que
São robôs códigos, né, feito em Java, Python, Ruby, que eles fazem web scraping, né, nas páginas e eles vão captando o valor das ações, o valor das moedas e vão dizendo se está em alta ou se está em baixa para as pessoas comprarem ou venderem as ações e as moedas como bitcoins. Hoje em dia a gente tem a automação industrial, né, que é voltada à parte de indústrias mesmo, que a gente fala de robôs físicos, né, que são robôs que vão construir automóveis, que vão construir eh, ferramentas, que vão construir várias coisas dentro de uma empresa e vão facilitar a produção, né? Vão fazer um aumento na produção significativo. A Toyota, né, é um exemplo, né? Quem não se lembra do Fordismo e do Toyotismo, né? A Toyota usou a tecnologia para produzir cada vez mais, né? Então, automatizou funções, fez os computadores começarem a produzir e conseguiram ter um aumento significativo na sua produção. Automação em qualidade, né, que a gente fala bastante, a gente separa, né, a qualidade que é o caso dos automóveis, né, os airbags, que seria um tipo de testes, né, e o de qualidade voltado à parte de software, que eu acho que é a área de grande parte das pessoas que estão aqui hoje, né. A gente faz os testes em softwares, né, como aplicativos, sites, essas coisas, né, essas plataformas, né, para conseguir validar, né, se os sites estão funcionando direito, se tem uma funcionalidade, uma usabilidade correta, tudo mais. Aí a gente usa diversificadas linguagens para fazer isso, né. A gente também tem as automações em RPA, né, que são robôs que agilizam processos, né, de automação. Ah, como assim, Giovanni? A gente tem vários processos manuais que você ia lá, fazia notas fiscais, enviava para outro lugar, aí esse outro lugar dava baixa, tudo mais. Hoje a gente tem robôs, né, codados, né, em várias linguagens que se chamam RPA, que eles facilitam esses processos, né? Eles emitem as notas fiscais, eles agilizam o processo disso, eles fazem a baixa de todas essas notas fiscais e ajudam as pessoas a terem agilidade, né, nesses processos. E hoje a gente tem uma inovação que a gente fala que é a automação em acessibilidade, né? Que é onde a gente quer chegar agora. Eu questiono, a automação em acessibilidade, será que é a mesma forma de automação de software? Não, né, pessoal. Por quê? Os testes de automação de software, eles vão validar várias questões de clique, funcionalidade, usabilidade, essas coisas. A automação em acessibilidade, ela vai visar ver como o site está se comportando aos padrões, de acessibilidade da WCAG, aos padrões, por exemplo, da IMAG, né, que é a nossa diretriz brasileira de acessibilidade. E vai ter especificidades, né, da parte de acessibilidade. Como assim, Giovanni? Por exemplo, uma ferramenta de automação de software, ela vai validar alguns requisitos, né, mas ela não vai validar, por exemplo, se uma página tem contraste, se um aplicativo tem contraste, não vai validar se a página ela está sendo, se ela pode ser redimensionada 200% de zoom e não perder, né, os conteúdos da tela. Não vai validar, por exemplo, se os códigos do YARA estão sendo usados corretamente. Não vai validar, por exemplo, se o leitor de tela consegue fazer a interação com os campos de edição, se consegue fazer a validação, por exemplo, se de expandir um acórdion, ver se existe a literal, né, da parte do YARA ali para ajudar, né? E principalmente não vai estar usando, né, as tecnologias assistivas para fazer essas validações. Então, quando a gente fala de automação e acessibilidade, a gente fala de um novo universo, né? Ele se enquadra sim na parte de automação de qualidade, né? Mas eu digo que as especificidades são muito maiores e diferentes, né? Eh, Aqui, né, a gente pode parar e pensar, né? O que que eu ganho em automatizar meus casos de testes, né? A automação, pessoal, ela não vem para substituir o papel do pessoal de funcional. Os testes manuais de acessibilidade, eles são responsabilidade, né, dos testers.
O automatizador, nesse caso aqui, ele vem para complementar a situação, né. Até que teve um painel, né, no nosso TDC que explicou, né, não acredite em ferramentas milagrosas, né, e eu coloco isso muito em pauta também. Não acreditem mesmo em ferramentas milagrosas que oferecem 100% de acessibilidade ou que vão validar 100% do seu site e vão te dar um relatório e você vai corrigir tudo, porque não existe isso. A gente tem algumas ferramentas que conseguem chegar até 50%, 40% da validação dos sites, né, e algumas de aplicativos, mas, né, nenhuma delas, faz um milagre, né. Não existe nenhum plug que você coloque na sua página web que resolva todos os seus problemas de acessibilidade, né. Então o teste manual de acessibilidade é muito importante, pessoal. A gente não pode, deixar isso de lado. Mas quais são os ganhos que eu tenho, com isso, né? Eh, eu tenho uma cobertura mais ampla, né, de casos de testes. Como assim? Às vezes a gente sabe, né, quem trabalha com testes de acessibilidade, testes manuais, às vezes a gente está cansado num dia, às vezes a gente não está muito bem, aconteceu alguma coisa e a gente acaba deixando uma coisa ou outra passar em branco. É normal de nós seres humanos, né? Até eu, como psicólogo, posso falar que a gente consegue ficar no máximo de 10 a 15 minutos focado em uma única coisa fazendo, né? E imagina você passando 3, 4, 5 horas fazendo testes, né, de acessibilidade, isso se torna cansativo. Algumas coisas vão passar sim em branco, que são básicas, né. Mas, então serve para isso? Não só isso, mas como? A gente pode complementar casos básicos, né, de testes, por exemplo, título da página, hierarquia de cabeçalho, descrições dos botões, redundância dos botões, labels, se as labels estão corretas, né, se estão associadas aos campos de input, ver se os radio buttons também estão com as descrições corretas, entre inúmeras outras coisas que a gente também pode facilitar o processo, né. Então a gente consegue sim, com uma ferramenta, ampliar e também dar um espaço, né, para que os testers também ampliem cada vez mais os seus testes, deixem seus testes cada vez mais complexos, né, estressando o máximo possível de testes de acessibilidade. Eh, outro ponto que a gente tem de ganho, né, na parte que os QAs, né, de acessibilidade vão ter mais tempo, né, para trabalhar com algumas coisas mais administrativas, que é tirar dúvidas de UX e de devs, né. Dando um exemplo para vocês, uma vez eu fiz um teste de uma única página, que tinha mais de 50 bugs. Pensa só, abrir esses bugs no Excel, no Gira, ou qual plataforma você use para abrir, tudo isso faz você perder um tempo gigante, né. Se, por exemplo, eu tivesse passado alguma das ferramentas que eu vou falar para vocês aqui, antes, né, em uma esteira ou tivesse sido passado em algum outro momento, viria uma quantidade bem menor de bugs e o trabalho seria bem menor e sobraria mais tempo, né, para estar junto com a equipe para tirar algumas dúvidas, né. Um dos pontos positivos, né, que a gente tem de automatizar testes, né, é o uso da parte deles em esteiras contínuas, né, de testes. Como assim? A gente tem uma esteira que está rodando, todo dia 3 horas da manhã para fazer validações, né, em vários links, várias partes do site, tudo que está entrando, em ambiente de homologação. A gente pode deixar algumas ferramentas dessas rodando, né, em backlog e fazendo essas validações e de manhã quando o dev chegar, ele já tem os relatórios em mãos para poder atuar em algumas questões de acessibilidade, né. Então isso é um ponto muito positivo para automação, né, ajuda a facilitar e ganhar tempo, né, que é uma das coisas que a gente fala que é um dos ganhos que, por exemplo, quanto mais você conseguir entregar em menos tempo, melhor, né. Alguma das ferramentas que a gente tem hoje para falar um pouco sobre essa parte de acessibilidade, né, em automação, é o mais conhecido de todos, que é o Axe, né. Ele é um plug que você instala no Chrome e você consegue abrir a página, né,
e validar o código da sua página, né. Então eu abri lá, eu sou dono, sei lá, de algum portal aí, e peguei aquele portal, instalei esse plug do Axe, né, no meu Chrome e validei, né. E aí eu vou ver quais são os bugs, ele gera um relatório. É uma ferramenta automatizada, mas também é uma ferramenta manual. Por quê? Porque precisa uma pessoa pegar, clicar, eh, selecionar o que você precisa validar, se você vai querer validar a página inteira ou partes da página e gerar o relatório. A gente tem o Wave, né, que é uma ferramenta também, tanto o Axie quanto o Wave, eles são baseados na WCAG, né, e tem uma cobertura boa de uns 25 a 30% mais ou menos, né, de bugs. De casos de testes, na verdade, né, eles conseguem pegar bastante bugs, né. O Aave, ele tem 2 formas de ser usado, ele tem um link que você consegue acessar esse link, né, e você vai digitar a sua URL lá e vai validar. E aí você vai copiar os bugs que tem lá ou vai exportar os bugs. Ou você pode instalar um plug também, né, que você vai gerar, né, da mesma forma do Axe, os defeitos que estão aparecendo. Você vai abrir a sua página, vai clicar com o botão direito do mouse ali e vai rodar o Axe e você vai ver os bugs que ele vai estar apontando. A gente tem uma ferramenta brasileira que é o ASIS, né, que é do governo brasileiro, que ele é voltado à parte da IMAG, né. Não é uma ferramenta muito potente para validações, né, ela é uma ferramenta boa, mas como a gente sabe que a IMAG é uma das diretrizes que não é atualizada com muita frequência, né, então o ASIS em alguns pontos ele falha, né, ele deixa algumas coisas passarem. Mas é uma ferramenta boa para quem quer tirar o selo de acessibilidade que existe, né, de São Paulo, precisa passar por essa ferramenta e alcançar uma nota nela, né, para você poder, validar, né, e você poder ajustar os pontos que ele vai trazer no relatório para o seu site. A gente tem o Cypress, né, que aí a gente já está falando de um uma biblioteca, né, no Node, né, que você consegue instalar, e ela é muito interessante, né, porque ela traz alguns pontos muito legais. O Axie e o Aave são ferramentas que você não consegue colocar. Tanto o Asis, o Aave e o Axis são ferramentas que você não consegue colocar em uma esteira contínua de testes, né? O Cypress e o Axis Core e a suite da Deck System, né? São ferramentas que você consegue criar validações e você consegue criar testes automatizados em uma esteira de testes contínuos, né. Como assim? Como que o Cypress funciona, né? Você tem 2 formas de rodar ele, você pode rodá-lo pelo prompt de comando, né, e setar os links que você quer e ele te gera um relatório automático que vai ficar salvo, né, num JSON, um CSV, bloco de notas, ou como você preferir, né, ele vai te gerar esse reporte. Você não precisa abrir o navegador, clicar com o Axe e validar. Ele usa o Axe também, o Cypress, né? Ele usa o Axe para fazer essas validações, né? Só que ele tem alguns problemas, né? Tipo, não é muito confiável a parte de contraste, as validações de contraste dele, né? É um pouquinho mais complicado, mas grande parte dos outros bugs são 100% confiáveis para fazer as validações, né? E o Cypress ele tem uma outra forma também, que é que você pode criar pelo VS Code, né? Um script, né? E esse script, cada vez que a sua esteira chamar, ele vai rodar o link e vai fazer as validações nesse link que você quer. E vai te gerar também um relatório e você vai ter lá esse relatório em mãos. Então a gente está falando de uma ferramenta que, pensando em testes contínuos, ela vai te trazer muitas respostas rápidas, né. A gente está pensando em implantar uma melhoria aqui, né, mas antes a gente quer ver algumas coisas de acessibilidade. Você vai lá, roda, você consegue trazer esses relatórios e tudo mais. Subiu ontem para produção. Você consegue na esteira de testes contínuos rodar essa ferramenta,
né, dependendo da esteira que você usa, você consegue fazer com que ela faça as validações e no dia de manhã, quando deve chegar ali, já vai ter essas ferramentas em mãos. Ah, isso tira a necessidade de fazer testes manuais? Não tira. A necessidade de testes manuais continua, tá, pessoal? É muito importante falar, testes manuais não são supridos por nenhuma outra ferramenta. São necessários sempre estarem acontecendo. De novo, reforço, não acreditem em ferramentas milagrosas. O Access Core, né, ele é uma criação da Deck System também, como o Axie, né, e ele também tem ele é bem parecido no uso do Cypress, né, e tem uma suíte de testes da Deck System, né, que aí já é pago, né, já é bem mais caro, né, a situação, mas eles falam que eles conseguem abranger até 50% dos casos de testes que existem em acessibilidade. Então, é uma ferramenta poderosa, né, da Deck System, e eles têm investido muito nessa parte de acessibilidade e eh, trouxeram bastante cursos, bastante questões, né, voltadas à acessibilidade, e é uma suíte que, se as empresas tiverem oportunidade de usar, né, é muito importante, né, para todo o crescimento da parte de acessibilidade, tá, pessoal? Eu não tive oportunidade ainda de testar o a suíte do Deck System para falar assim que, nossa, é, né, é ótimo essas coisas, mas pelo que eu entendi, eles fazem de shift, ai, me fugiu um nome, mas é como se fosse do início ao final, né, os testes, né, eles vão conseguindo cada vez mais ampliar esses testes com testes funcionais dentro da suíte deles, testes automatizados, e eles conseguem fazer uma questão muito, tipo assim, eles conseguem fazer uma ferramenta muito boa, né, para essa parte de acessibilidade. Eu quero mostrar para vocês, né, o meu intuito aqui é mostrar uma origem, né, uma origem não, desculpa, mostrar duas ferramentas para vocês, né, que foram criadas por mim, né, que são validadores, né, de acessibilidade, né. Uma é um robô que eu criei com o Robot Framework. Eu criei uma biblioteca em Python, né, que você cria um script, você chama esse script, você cria os casos de testes que você quer, né. Então é uma questão muito ilimitada, né, tipo assim, você pode fazer os casos de testes que você quiser, basta codar esses casos de testes e ter eles codados em uma biblioteca Python, né, como a que eu criei, e você consegue fazer as validações. Mas como assim, Giovanni? Como é essa validação? Ele usa, né, o código HTML para validar, né, por exemplo, idioma, título da página, entre outras coisas, ele consegue validar o código, e essa ferramenta ela também consegue fazer a validação da experiência de uma pessoa que usa um leitor de tela, né, pessoal? Como assim? Ela faz os testes, por exemplo, de tab, shift tab, com o leitor de tela rodando, né, para ver se o foco fica travado em algum lugar. Ela faz o teste de hierarquia de cabeçalhos para ver se todos os cabeçalhos estão sendo lidos na ordem hierárquica correta pelo leitor de tela. Ela faz a validação, por exemplo, se os elementos estão sendo lidos com descrição pelo leitor de tela, se os elementos estão sendo lidos com redundância, né, se ele lê, por exemplo, duas vezes botão, botão, ou se ele lê duas vezes pressione o botão, pressione, entre outras questões. Ele consegue validar também se um acórdion ele tem a literal expandido e recolhido, e consegue também validar, né, se o leitor de tela consegue expandir, né, esse acórdion e recolher ele, e a ferramenta também consegue validar a interação do leitor de tela com campos de edição, né? Por exemplo, a gente sabe que às vezes o pessoal faz alguns campos de edição que não são acessíveis, né? Que a gente não, que a gente não consegue interagir com eles, né? Então a ferramenta consegue fazer isso. Ah, Giovanni, qual que é o ganho, né? É, você vai ter a experiência do cliente e uma análise de código também, né? Então você está
diminuindo as arestas, né? Você não está somente validando um código, mas você está validando o código e a experiência do seu cliente. Ah, essa ferramenta então é milagrosa. Não, não é milagrosa, pessoal. Ela tem um monte de falhas, ela tem que ser aperfeiçoada em vários aspectos, né? E eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela. E a outra ferramenta que eu criei é um web scraping, né, que é uma raspagem de conteúdo de páginas para colocar em uma esteira contínua de testes também, que seria o ASI e o Wave, né? Como assim? Eu consigo rodar pelo prompt, né? Em questão de segundos, um, um comando, né? E ele vai abrir o Oasis, ele vai fazer a validação da página que eu mandei e ele vai me gerar um relatório. Então não preciso ter abertura, não preciso entrar, não preciso, eu só preciso setar, né, os links que eu quero que seja feita a validação. Então, bora lá, eu vou mostrar para vocês. Calma aí, pessoal. Alguém que enxerga, consegue me dizer se vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Tá ok, Giovanni. Tô vendo a sua área de trabalho, sim. E também estou ouvindo o seu NVDA. Tá ouvindo meu NVDA também? Sim, tá ok. Beleza, perfeito. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, tá? Eu vou rodar o robô, né? Vocês podem ver aqui, são só 2 arquivos, né? Porque a biblioteca ele fica diretamente no arquivo Python, né? Para que possa ser comunicado, né? Eu tenho um script aqui, né? Que eu vou abrir só para vocês darem uma olhada. Ele tem todas as bibliotecas que são importadas, tem os casos de testes, abrir o navegador, verificar o idioma da página, verificar se tem título, verificar a hierarquia de cabeçalhos, verificar teste de Shift Tab e teste de Tab, né? Vocês podem ver que aqui não tem nada, né, nessa parte aqui eu abri, pessoal, para o pessoal que não enxerga, eu abri uma pasta, né, na parte dos meus documentos, e só tem 2 scripts, né, um script que vai rodar a ferramenta e o outro script que é o script que vai dizer o que a ferramenta precisa fazer. E depois que terminar, vocês vão ver, vai gerar um relatório. Ele abriu um prompt de comando, né, pessoal? Ele vai dar uma mensagem aqui de erro, mas de boa. Navegador. Podem observar que o leitor de tela vai começar a interagir com o navegador. Agora ele está fazendo um teste de Shift Tab para ver se o foco não vai ficar preso em alguma parte da página. E depois ele vai fazer um teste de Tab agora, que ele está fazendo, para ver se o Tab também não vai ficar preso em alguma parte da página. O site que eu coloquei aqui é o site do Itaú, tá, pessoal? Não tem nenhum bug no site. Ele vai terminar, calma aí. Terminando. Vocês podem ver que ele parou, né, de movimentar o leitor de tela, o foco também parou, e ele vai me gerar um relatório aqui depois, ó. Ele gerou um terminal aqui falando a quantidade de casos que passaram, são 6 testes, os 6 testes passaram, né, não teve o foco não ficou travado na tabulação, nem no Shift Tab, a hierarquia de cabeçalho está correta, a página contém um título, a página está em português do Brasil, né, e o leitor de tela interagiu com toda a página. E o mais interessante de tudo, pessoal, é que ele gera esse arquivo aqui, ó, um report.html, né? Ele te diz o tempo que o teste levou, né? 42 segundos, não sei se isso aqui tá certo, né? Mas ele
diz o tempo que levou e ele aparece a quantidade de testes que passaram, a quantidade de testes que falharam. E o mais legal da ferramenta aqui que, por exemplo, se falhou na parte do teste de idioma, né? O idioma não está declarado em português, ele vai aparecer escrito. Existe redundância em tais elementos, né? Esses elementos estão sendo verbalizados 2 vezes pelo leitor de tela. Esse elemento aqui está sem descrição. Então, isso ajuda para o dev, para que o dev consiga chegar e olhar qual elemento ele precisa colocar descrição, qual ele precisa tirar a redundância, que às vezes colocou um title ou alguma coisa do gênero, e consegue agilizar o processo também, né, para o dev. Essa ferramenta que eu criei, ela gerou lá os reportes que vocês viram, né? Agora eu vou mostrar a outra aqui, calma aí. Deixa eu só vir. Essa aqui é uma ferramenta de web scraping, né? Eu até dei um nome aqui, para quem está enxergando, ele fala Marianinho, né? É uma brincadeira ao meu sogro, que ele se chama Mariano, né? E eu fiz uma homenagem a ele, chamando de Marianinho, né? A ferramenta. E é uma ferramenta muito legal de web scraping que eu fiz para agilizar processos. Como assim? Eu estava um tempo atrás rodando muitos testes em Wave e Axis, né? E aí eu falei assim, desculpa o palavrão, essa parada, eu ia falar o palavrão, mas não vou mais, né? Essa parada aqui pode ser automatizada, não precisa ser manual. A gente pode automatizar isso daqui e fazer com que isso daqui fique mais rápido, né? E eu consegui acelerar o processo, né, para entregar os testes e tudo mais de automação, né, com uma velocidade incrível, né? O que ele faz, né? Ele vai rodar um script, ele vai abrir com um navegador escondido o Asis ou Wave, você escolhe, né? Eu fiz para os dois, mas hoje eu vou mostrar só do Asis, tá? Você escolhe qual você vai querer rodar, né? O Asis ou Wave, e você seleciona o link que você quer que seja validado. Então, você vai colocar o link lá no script e você vai rodar ele. Quando ele rodar, ele vai abrir o Asis escondido, ele vai colocar o link, ele vai clicar para fazer a validação e todas as tabelas que tem lá, ele vai fazer uma raspagem em todas as tabelas. Vai pegar todos os bugs que tem na página e vai gerar um CSV com todos os bugs ali escritos, né? Mas como assim, Giovanni? Ele tem várias comparações, né? Ele tem uma outra planilha CSV que eu fiz para comparar os bugs que vão ser pegos, né? Com descrições melhores, tudo mais, bem mais aprimoradas, né? E é uma ferramenta que é bem interessante porque se você quiser colocar em uma esteira de testes contínuos, você pode colocar e você só precisa criar um robozinho para setar os links lá dentro do código do outro robô. Mas é uma coisa muito simples de ser feita também, né, pessoal? Eu vou só rodar aqui para vocês verem. Ele abriu um campo de comando, né, vai falar algumas coisas aqui, e enquanto a gente vai conversando, ele vai gerando ali. Vocês viram que não tinha, eu não consegui mostrar para vocês, mas não tinha nenhum arquivo CSV ali na página, né? Só esperar um pouco, que ele deve estar, a internet deve estar lenta para fazer a validação. Eita, deu alguma coisa errada aqui. Acho que é por causa da internet, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Ele travou, não sei por quê. Mas tá. Deixa eu tentar rodar de novo para ver se vai. Vamos ver se vai. Gino, ele estava executando, só que demorou um pouquinho. Acho que ele estava com um delay, só isso. Eu acho que tá com delay por causa da internet. Ou o pessoal lá do Asus me bloqueou para ficar mandando, né? Mas eu não sei se ele vai conseguir gerar aqui. Mas ele gera, pessoal, uma planilha, né? CSV com todos os bugs, né, que foram encontrados ali no Asis, e aí você já pode colocar isso na mão do seu desenvolvedor para ele resolver todos esses bugs. A mesma coisa com o Wave, né?
você consegue rodar ele no Wave também, né, e fazer a validação. Eu não sei por que ele está dando erro. Eu testei isso aqui antes de fazer, ele tinha dado certo, mas, né, não deu certo agora. Eu não sei porque ele não está carregando. Você consegue ver o que está ali? Acho que deu algum erro. Ele tá executando o caminho que você apontou para o IP. Uhum. Barra DevTools, barra browser e um hash ali. Deve ser alguma autenticação que você usou. Não deu certo. Mas ele gera um CSV, pessoal, né? Para quem tiver interesse, eu posso mostrar depois também, né? Tem um CSV na pasta, Gil, o primeiro arquivo. Deve ser do primeiro que você executou. Esse é um outro arquivo que eu deixo para ele copiar, né? Ele bater os arquivos que são raspados com um CSV, né? Para ele ver os bugs e colocar as descrições mais elaboradas, né? Porque lá no Oasis, né? Ele não tem as descrições elaboradas dos bugs, né? Aí eu construí uma descrição para cada bug e tudo mais, explicando como é. Mas não deu certo aqui. Mas ele gera um CSV com todos os bugs, né? Com abertura, bem aquele padrãozinho de planilha mesmo, ID do bug, qual bug qual norma da WCG está sendo, que não está sendo cumprida, né? Ele tem uma descrição e tudo mais, e facilita demais os devs, né, para conseguirem agilizar, né, essas questões. E acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né? São duas ferramentas interessantes, claro que eu estou criando elas e desenvolvendo, né? As duas têm defeitos, né? Como vocês puderam ver, deu um bug agora numa delas, não conseguiu executar da forma correta, né? Mas são ferramentas interessantes. E quando a gente fala em automação e acessibilidade, a gente tem que começar a olhar esse campo, né? Como uma nova área também que tem que surgir e começar a aparecer. As empresas podem sim, né? Empresas que trabalham com testes com Selenium, que fazem alguns robôs, podem sim começar a inserir testes de acessibilidade dentro desses, né, seus próprios casos de testes, né, porque lá com o Selenium a gente sabe que dá para validar, por exemplo, se uma página contém um título, né, se a hierarquia de cabeçalho está correta, a gente consegue fazer essas ordenações, né, por meio de automação com somente o código do Selenium. Então, cada empresa pode sim construir, né, ferramentas de automação, robôs de automação para rodar, não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, né? Só basta ter uma pessoa que conheça, né, sobre automação e que também conheça sobre acessibilidade para criar esses casos de testes. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal.